A pesquisa Quaest, divulgada nesta segunda-feira, dia 27 de janeiro, trouxe à tona dados significativos sobre a aprovação do trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores. De acordo com os resultados, 49% dos eleitores brasileiros desaprovam a gestão do presidente, enquanto 47% a aprovam. Essa é a primeira vez que a desaprovação ultrapassa a aprovação desde o início da série histórica da pesquisa, que começou em fevereiro de 2000. O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e realizado entre os dias 23 e 26 de janeiro, com a participação de aproximadamente 4.500 eleitores em todo o Brasil. A margem de erro da pesquisa é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos. Ao analisar os dados, observamos que a aprovação do trabalho de Lula caiu 5 pontos percentuais desde a pesquisa divulgada em dezembro de 2022, quando a aprovação era de 52%. A reprovação, por sua vez, subiu de 47% para 49%. Felipe Nunes, diretor da Quaest, atribui essa reprovação histórica à percepção dos eleitores sobre a condução da economia e ao cumprimento das promessas de campanha do presidente. Na região Nordeste, a situação é um pouco mais favorável para Lula, com 60% dos eleitores aprovando seu trabalho, enquanto 37% reprovam. No entanto, mesmo nessa região, houve um aumento na rejeição, já que em dezembro 67% aprovavam o presidente e apenas 32% reprovavam. A margem de erro para esse recorte é de 4 pontos percentuais. Na região Sudeste, a desaprovação é de 53%, mantendo-se estável em relação às duas pesquisas anteriores, enquanto a aprovação caiu de 44% para 42%. A margem de erro aqui é de 3 pontos percentuais. No Centro-Oeste e Norte, a reprovação é de 49%, uma leve queda em relação aos 50% anteriores, e a aprovação permanece em 48%. A margem de erro para essa região é de 5 pontos percentuais. O Sul apresenta os números mais críticos, com uma desaprovação de 59%, um aumento em relação aos 52% registrados anteriormente. A aprovação na região caiu de 46% para 39%, com uma margem de erro de 6 pontos percentuais. Analisando os dados por gênero, a aprovação de Lula entre as mulheres é de 49%, uma queda em relação aos 54% de outubro, enquanto a reprovação é de 47%, comparada a 44% anteriormente. Entre os homens, 52% reprovam a gestão de Lula, um aumento em relação aos 50% anteriores, e 45% aprovam seu trabalho. A pesquisa também revela a desaprovação entre diferentes faixas etárias. Entre os jovens de 16 a 34 anos, a reprovação é de 52%, com 45% aprovando. Entre os eleitores de 35 a 59 anos, a reprovação é também de 52%, com aprovação de 46%. Já entre os eleitores com 60 anos ou mais, 52% aprovam e 40% reprovam. A renda familiar também influencia a aprovação. Entre aqueles com renda de até 2 salários mínimos, 56% aprovam o trabalho de Lula, enquanto 39% reprovam. Entre os que ganham de 2 a 5 salários mínimos, a reprovação é de 54%, com 45% de aprovação. Para os que recebem mais de 5 salários mínimos, a reprovação é de 59%, com 39% aprovando. A educação dos eleitores também reflete na aprovação. Aqueles com ensino fundamental aprovam em 57%, enquanto a reprovação é de 37%. Entre os que têm ensino médio, 54% reprovam e 43% aprovam. Já entre os com ensino superior, 59% reprovam, enquanto 40% aprovam. A avaliação do governo Lula, de forma geral, mostra que 31% com sua gestão positiva, 37% negativa e 28% regular. Além disso, 50% dos entrevistados acreditam que o Brasil está indo na direção errada. Em relação às promessas de campanha, 65% afirmam que o presidente não tem conseguido cumpri-las. Esses dados revelam um cenário desafiador para o governo Lula, que enfrenta críticas e descontentamento entre diversos segmentos da população.